muita alegria que retornamos para darmos sequência ao nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos juntos, onde nós vamos aprendendo a manusear a Bíblia, a encontrar as passagens bíblicas que nós queremos encontrar e também encontrando Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós convidamos a todos para juntos orarmos ao nosso Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos por estarmos junto com os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajude, Pai, a tomarmos a decisão ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos dar sequência ao estudo que fizemos na semana passada, mas antes eu quero falar para vocês da importância de vocês estarem inscritos no canal Hora Tranquila. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, ali você vai encontrar o nosso canal, aí tem em letras vermelhas inscrever-se, é só clicar ali, você já estará inscrito. Por quê? Porque assim você terá os estudos na hora que você quiser, aonde você estiver, é só entrar no YouTube e digitar Hora Tranquila que você já estará ali com os estudos na mão. Porque quando nós mantemos somente nas redes sociais, nós precisamos deletar para abrir espaço, porque senão o telefone fica sobrecarregado e aí nós não temos como estudar a Bíblia através deste curso. Nós ficamos agradecidos a todos vocês que nos escrevem dizendo que já estão aprendendo alguma coisa, a encontrar passagens bíblicas, e isso que nós queremos que você aprenda. Nós precisamos decorar os livros da Bíblia, porque quando nós ouvirmos falar determinado livro, nós já saberemos se ele está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento e mais ou menos em que altura da Bíblia aquele livro que nós vamos procurar está. Por isso é importante, continue decorando os livros do Antigo Testamento, nós já decoramos, agora estamos decorando os do Novo Testamento, decoramos esta semana até o livro de Romanos e vamos então repetir os livros do Novo Testamento, porque nós começamos agora a decorar os do Novo Testamento. Então nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos. São esses primeiros livros que nós decoramos do Novo Testamento. Agora, essa semana eu proponho que sejam decorados a partir de 1 Coríntios até Colossenses. Então nós temos já alguns livros decorados até Romanos e vamos então essa semana decorar a partir de Romanos, que é 1 Coríntios, até o livro de Colossenses. E assim nós vamos decorando todos os livros da Bíblia. Lembre-se que ainda nós vamos ter um teste já na próxima aula. Teremos um teste daquilo que nós estudamos até aqui. Então reveja todos os vídeos e esse vídeo de hoje, claro, você tem que rever várias vezes, fazer anotações, sublinhar os textos bíblicos e sempre procurar ouvir e estudar no momento em que você não seja incomodado por nada e nem ninguém. É assim que nós vamos aprendendo a Bíblia. Aprender exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação. Então dedique-se para aprender o que nós estamos tentando transmitir para vocês. Nós hoje vamos então continuar falando um pouco a respeito do perdão que nós recebemos de Deus através dos méritos de Jesus Cristo, e nós falamos que nós, quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso nós falamos na semana passada. Nós falamos também que o único que pode perdoar pecados é Jesus. Veja o vídeo número 8, que ali está este resumo do que nós falamos aqui a respeito do perdão. Agora, quando nós recebemos o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar. Não adianta nós pedirmos perdão se nós não queremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E precisamos, em primeira mão, nos arrependermos dos nossos pecados. Então, a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos, no capítulo 2 e no verso 4, vamos ler? Romanos, capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus nos diz:
ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento. Então, é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Deus, através do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva então ao arrependimento. Isso é o que Deus faz em nós. E quando nós então recebemos esse perdão através do arrependimento que nós confessamos, o apóstolo Paulo nos diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, e no verso 10 ele nos diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Quando nós cometemos um pecado e aquilo fica em nossa mente, martelando ali que nós cometemos um pecado, nós, através do Espírito Santo, somos convencidos de que pecamos, ele nos leva ao arrependimento. E então este arrependimento, ele nos leva à salvação. Porque se nós sentirmos apenas remorso, que diz aqui tristeza segundo o mundo, produz a morte. Então não adianta nada sentirmos remorso por ter cometido um pecado. Nós precisamos nos arrepender. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso de ter entregue Jesus para ser morto. E então o que aconteceu com Judas? Ele foi e se enforcou. É isso que a tristeza para o mundo, ou seja, o remorso, ele leva à morte. Nós encontramos na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo em Hebreus capítulo 4 e no verso 15 que nós precisamos ir com confiança ao nosso Deus. Lemos aqui em Hebreus capítulo 4 e nos versos 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, então, segundo aqui, Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote e ele está junto ao trono de Deus, à direita de Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós deveremos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. Não vamos chegar com medo, não vamos chegar pensando que Deus não pode nos atender, que ele não vai nos ouvir. Não, temos que ter confiança plena. O Espírito Santo produziu o arrependimento em nós. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e então, com confiança, nós vamos ao trono de Deus. Por quê? Porque Jesus está ali intercedendo por nós e ele então, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por todos os pecadores, mas somente aqueles que se arrependerem e forem a ele pedir perdão, receberão o perdão que tanto necessitam. Então nós, irmãos, para obtermos a salvação, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos confessar os nossos pecados a Jesus e receber de Deus o perdão, para que nós possamos ter então acesso à vida eterna, termos direito à salvação. A palavra de Deus nos diz que quando nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar. Muitas pessoas querem receber o perdão de Deus, mas se negam a perdoar aqueles que o ofenderam. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 6, e nos versos 14 e 15, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, ele nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui está muito claro. Queremos o perdão de Deus, mas para nós recebermos o perdão de Deus, nós temos que estar prontos também a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ofenderam, alguém que nos magoou no passado e aquilo está
guardada em nosso coração, em nossa mente, nós não perdoamos aquela pessoa, então Deus também não pode nos perdoar. Está aqui em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, e também Jesus, na oração modelo que ele ensinou para os discípulos e também para nós, ele ensinou na oração nós pedirmos: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Está na oração de Jesus, a oração sacerdotal. Então, o pecado que nos é concedido, ele está relacionado com o perdão que nós estamos dispostos a perdoar o nosso semelhante. Então, por isso que nós temos que aprender a perdoar. Para muitos não é fácil, para muitos é difícil esquecer algo que alguém lhe fez, quem sabe há muitos anos atrás, e isso vem te atormentando, torturando até hoje. Perdoe essa pessoa para que você possa ter paz. Você não quer o perdão de Deus? Sim, você quer. Então perdoe a quem te ofendeu. Somente assim é que nós seremos perdoados também pelo nosso Pai Celestial. Nós lemos também em Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, aqui nos diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão tem que ser ilimitado. Quantas vezes forem necessário perdoar a mesma pessoa que nos ofende, nós temos que estar prontos a perdoar. Por quê? Porque Deus também, todas as vezes que nós pecamos e vamos a Ele, Ele nos perdoa. Mas para que nós possamos receber o perdão de Deus, é necessário nós estarmos dispostos a perdoar o nosso semelhante quantas vezes forem necessárias. É por isso que nós, hoje, estamos trazendo o complemento desse estudo sobre o perdão. Por quê? Para que nós possamos obter a salvação. Estarei aqui orando por vocês que têm mágoa no coração, que tem ódio, que tem rancor de alguém e que você ainda não se dispôs a perdoar essa pessoa. Eu vou orar para que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração e te dê a graça de conceder o perdão para que você possa sentir paz. Quando você perdoar essa pessoa, não quer dizer que você agora precisa conviver com ela como antes de acontecer esses problemas. Perdoe, você vive a sua vida, esquece o que passou e a pessoa vive a vida dela. O perdão, irmãos, quando nós perdoamos alguém, é como quando nós, por exemplo, sofremos um corte na mão, ou no braço, ou no pé, qualquer lugar. E, a princípio, aquele corte, até ele cicatrizar e sarar, ele vai doer. Assim é o pecado. Quando nós ofendemos alguém, quando alguém nos ofende, aquilo dói. Aquilo fere a gente, mas depois de cicatrizado, nós vemos aquela marca, aquela cicatriz, nós lembramos que sofremos um corte ali, um ferimento, mas que hoje nós não sentimos mais dor. Isso é o perdão, é você lembrar e não sentir mais rancor da pessoa. Que Deus abençoe a você, que Deus lhe dê forças para perdoar quem necessita receber o seu perdão. E eu quero dizer para vocês, que sempre que nós citarmos aqui uma passagem bíblica, igual citamos hoje, dê uma pausa no vídeo, procure na sua Bíblia. Se você ainda não sabe encontrar o livro, vai lá no índice, no início da Bíblia, tem ali todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. E aí quando você encontrou o livro que você está procurando, a página em que começa na sua Bíblia aquele livro, aí sim, você vai lá, encontra o livro, procure o capítulo, e então encontra o versículo, e aí você dá outra vez start, né, para dar sequência ao vídeo, para que você não perca as explicações. Nós agradecemos a todos vocês que estão conosco cada dia, estudando a Bíblia, que estão conosco participando deste curso bíblico, e com certeza o Espírito Santo ele fará maravilhas em cada um de nós. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, neste 9º estudo da Bíblia, e nós voltaremos então no próximo sábado com mais um estudo, mas
decore os livros do Novo Testamento que nós estamos decorando agora. Que Deus nos abençoe e que esteja com cada um de nós, nos dando entendimento e nos ajude a tomarmos a decisão acertada ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe.